Amados irmãos, graça e paz. Graça e paz, irmão. Amém. Eu gostaria de pedir que você abrisse aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 1 a 5. Esse mês é o mês da família. Nós vamos estar falando sobre família, a família sob ataque. Você não irá ver os slides aqui, não vai estar saindo. Infelizmente ocorreu um probleminha. O pessoal em casa vai ter acesso a esses slides, mas você tem a palavra de Deus aí, você tem o texto. 2 Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 1 a 5. Inclusive eu gostaria que quando você encontrasse esse texto, você deixasse a sua Bíblia aberta. Nós vamos estar falando em alguns textos que estão colocados aí em 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 1 a 5, o texto diz o seguinte: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Curve sua cabeça por um instante. Pai, muito obrigado por essa porção da tua palavra lida. E eu te peço, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor a ilumine em nossos corações. Oro no nome de Jesus. Amém. Irmãos, um texto pesado. Vale a pena você conhecer o contexto em que esse texto foi escrito. Qual é o contexto? Perdoe. Os historiadores nos dizem que no verão de 64, de forma mais precisa, no dia 19 de julho, um enorme incêndio destruiu grande parte da cidade de Roma. Nero queria reconstruir Roma. E queria reconstruir Roma para dar uma nova formatação ao seu bel prazer. Mas para que isso ocorresse, ele tinha que destruir a cidade. Ele não queria ser o malvado a fazer isso. Então o que foi que ele fez? Ele toca fogo na cidade e espalha a primeira fake news da época. Ele culpa os cristãos por essa tragédia. Então, irmãos, nesse contexto, os cristãos verdadeiros da igreja primitiva, que tinha uma vida santificada e um estilo de vida totalmente separado do paganismo e do sincretismo dos gentios, do mundo pagão, para piorar a situação, havendo essa separação natural de estilo de vida, Nero também edita uma lei declarando o cristianismo como uma religião ilegal. Em latim, uma religio illicita. E agora nós temos um clima de ódio, de violência, de hostilidade. Paulo escreve essa carta nesse contexto. Os estudiosos da vida de Paulo dizem que quando isso aconteceu, Paulo estava na Espanha. Quando o edito foi colocado em prática, demorou para que os efeitos
fossem percebidos em todo o domínio romano. Paulo ainda ministrou o evangelho com liberdade em uma cidade grega, Creta. Foi para a província da Ásia. Ainda ministrou por lá. No retorno, quando essa proibição foi estendida a todo o império, até os amigos antigos de Paulo, que trabalhavam para o governo romano, infelizmente, abandonaram o apóstolo. É isso que diz 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15. Paulo diz: você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram. Todos haviam abandonado. Inclusive Fígelo, Hermógenes, muito provavelmente, pessoas que tinham um certo nível de intimidade com o governo, o abandona. E os estudiosos dizem que depois que ele sai de Creta, retorna para a província da Ásia. Na Ásia, ele vai para uma cidade chamada Troade. E é quase certo que Paulo tenha sido aprisionado em Troade. Por quê? Porque em Troade, Paulo deixou os seus pertences pessoais. É o que diz 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 13. Paulo dizendo a Timóteo, ele diz o seguinte: quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Irmãos, por que isso? É claro, Paulo foi levado prisioneiro para Roma, e tudo que ele tinha em tese, ele deixa no lugar onde ele estava, em Troade. Não teve como ele levar. E agora ele está em Roma. E o que é pior, ele está sozinho, e ele vai ser acusado perante o governo romano, e está só, e não tem ninguém para defendê-lo. Ele mesmo é quem vai se defender. O que ele faz, muito bem, é o que ele mesmo diz em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 16. Ele diz: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Na primeira defesa, no primeiro momento de defesa, Paulo não recebe do magistrado um veredito de culpado, e ele é enviado para a prisão romana. Se você não faltou aula de história e tem boa memória, você vai se lembrar que a prisão romana chama-se Mamertina. Ela está no lado nordeste do Monte Capitólio. Hoje, em cima dela existe uma igreja, a igreja de San Giuseppe dei Falegnami. Paulo está preso na prisão Mamertina, aguardando o segundo procedimento de julgamento. No primeiro, sozinho, ele apresentou sua defesa e o magistrado não deu resposta. Paulo está abandonado pelos seus cooperadores, está privado da companhia dos seus amigos, em função até das exigências do ministério, da situação em que ele está vivendo. A única coisa que Paulo tem aí nesse momento é a companhia de Lucas e de uma pessoa chamada Tíquico. Esse Tíquico ele envia para Éfeso. E é esse Tíquico que leva essa carta, 2 Timóteo, para entregar a Timóteo. E também para pedir que Timóteo se abstenha daquilo que ele tinha que fazer na igreja em Éfeso, para vir até onde Paulo está e acompanhar Paulo nesses últimos momentos, porque a coisa para Paulo não estava boa. A coisa não estava boa. Paulo percebe, inclusive, e nessa carta ele vai dizer isso, ele percebe que a morte é iminente, está próxima. E Paulo escreve essa carta para motivar o jovem Timóteo a que ele assuma o ministério, que ele honre o ministério,
e que ele dê provas de resiliência. Por quê? Porque ele haveria de sofrer e é necessário que ele tivesse perseverança e pureza. Pureza, perseverança. Você começa a ver essa carta sendo escrita logo no capítulo 2. Paulo diz que Timóteo deveria permanecer aprovado. No mesmo capítulo, Paulo diz que Timóteo devia se separar de impurezas práticas e doutrinárias. Deveria ser Timóteo um instrumento nas mãos de Deus, útil, capaz. Paulo instrui a Timóteo a que ele se afaste daquilo que, teologicamente falando, é chamado de apostasia, ou seja, as pessoas estavam abandonando a fé. E Paulo orienta Timóteo a que ele esteja preparado para esses tempos difíceis de apostasia. Por quê? Porque a apostasia seria aquilo que ele mais haveria de conviver a partir daquele momento. Paulo fala isso a ele. E esse texto que nós lemos no capítulo 3, dos versículos 1 a 5, a unidade geral de texto é dos versículos 1 a 9. Mas no versículo 1 a 5, Paulo mostra que esses falsos mestres que invadiam aí, digamos assim, a igreja primitiva, essas pessoas, elas eram caracterizadas por uma vida egocêntrica, pecaminosa, apostática, pesada. É o que o texto diz. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, e tudo aquilo que você ouviu, e que é pesado de se ler. É pesado, é forte. Essas pessoas, elas não têm vida moral, elas são egoístas, estão moralmente acabadas, são inimigos do bem, são soberbos, são hedonistas, amigos dos prazeres. Elas têm aparência de pessoas religiosas, mas negam a eficácia dos ensinos em sua alma. E Paulo orienta a que se afaste. São falsos mestres que se infiltram. Agora, irmãos, esses falsos mestres, esse falso ensino, essa apostasia geral, ela não é só na igreja ou na rua, ela se expressa na família. Se você prestar atenção, já no versículo 3 diz, sem amor pela família. No versículo 2 diz, desobedientes aos pais. No versículo 6, Paulo vai dizer, são esses os que se introduzem pelas casas. Ou seja, essas pessoas com esses pensamentos terríveis se introduziam nas casas. Apesar desse texto ter um contexto muito específico, muito determinado, nós temos a impressão de que estamos lendo algo que lê os nossos dias atualmente. Eu não sei se você teve essa sensação de que Paulo escreveu isso diretamente para o nosso momento. Eu não sei se você teve essa sensação. Parece que Paulo estava nessa semana, sobretudo no dia 24/5, nessa terça-feira. Parece que Paulo estava aqui e viu aquele cara que entrou naquela escola de ensino fundamental lá no Texas e matou 19 crianças. Parece que ele estava aqui vendo isso aí. Parece que ele estava aqui vendo quando em fevereiro desse ano, uma criança de 6 anos, brincando no pátio da escola, na zona sul de Caxias, do Rio de Janeiro, recebeu uma bala perdida e em função disso morreu. Parece que ele estava aqui e descreveu a nossa sociedade. Todos esses qualitativos que nós vemos
Paulo falando aí, podem ser plenamente aplicados àquilo que nós estamos vivendo hoje. E o que é interessante, e é esse o meu ponto de ressaltar hoje, Paulo fala que a família está sendo atacada. A família, irmãos, ela sempre estará, sempre será tida como um alvo para o inimigo. Satanás sempre estará tentando destruir a família. E hoje, irmãos, eu gostaria de colocar um foco muito específico na parte mais simples e mais vulnerável e mais preciosa, eu até posso dizer isso, da família. Eu gostaria de me reportar de uma forma mais específica aos ataques que as nossas crianças estão recebendo. Eu citei 2 exemplos de ataques que as crianças estão recebendo, que foram ataques de violência. Pessoas que se levantam para fazer o mal, seja num contexto voluntário, onde esse doidão lá no Texas mata 19 crianças numa escola elementar, idades entre 5 a 10 anos. Ou seja, de forma involuntária. No ano de 2009, as estatísticas mostravam que no estado do Rio de Janeiro, quase 35% dos conflitos armados que ocorrem nas favelas, quase 35% deles ocorrem próximo às escolas. Ou seja, os professores naquele estado, eles têm que estar preparados, porque a qualquer momento, próximo de uma escola, no Rio de Janeiro, pode surtir uma batalha entre gangues rivais, ou então entre gangues e polícia, e haverá bala, e é possível que uma criança receba um balaço na cabeça, na perna, ou qualquer outro lugar que seja. Mas esse é o fato. Eu falei da coisa mais brutal, que é a violência direta às crianças. Mas eu gostaria de dizer, irmãos, que nós estamos recebendo também violências intelectuais, indiretas. As escolas, tanto a rede pública como a privada, muitas vezes o seu ensino é materialista. É valorizado e repassado para as crianças valores materialistas. E a negação desse Deus em linhas gerais, não é pregado que o Estado é laico, mas que o Estado é laicista. Os currículos que são falados nas escolas estão fundamentados em filosofias humanistas, que desconsideram a Deus como Ele é, e que desconsideram a fé como um elemento importante para o caráter humano. Irmãos, a fé nos caracteriza. Nós sempre estaremos crendo em algo, que creiamos no Senhor e na força do seu poder. É fácil, irmãos, perceber dia após dia que muito dessa batalha, sobretudo do mundo contra as crianças, nós conseguimos ver o quão forte tem sido. Gostaria de citar alguns exemplos. Um exemplo que eu gostaria de citar: disciplina. Um dos pontos mais fortes que nós vemos, que mostra a tensão entre uma vida com Deus e uma vida sem Deus no mundo secular, se dá, no caso da família, naquela questão que muitos não gostam nem de falar, que é a questão da disciplina que é aplicada aos filhos. O Estado começou a intervir nesse processo de pais disciplinarem os seus filhos. E aqui, irmãos, vamos abrir o jogo. O pai que ama o seu filho e que disciplina ele no caminho do bem, ele o faz por amor, e esse filho nunca será espancado.
Nunca será espancado. Eu levei palmadinha já minha mãe. Eu não era boa coisa, não. Que mal pode fazer uma chinela havaiana fofa no meio de umas perninhas grossas dessa? Era só e naquilo ali eu já ficava assustado. Sabe o que é que a Bíblia diz, irmãos? Em Provérbios, no capítulo 23, os versículos 13 e 14, a Bíblia diz o seguinte: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Castiga você mesmo com a vara. Assim você a livrará da sepultura. Sabe o que é que está acontecendo com a nossa sociedade? Os pais não estão mais disciplinando os seus filhos. Os filhos estão ficando sem limites. E quando pré-adolescentes, que o pai diz, me dê o seu celular de castigo, este adolescente vai e mata o pai e mata a mãe. Não é disciplinado como deveria ser disciplinado. Hoje nós temos uma geração emocionalmente instável, que não sabe lidar com as perdas da vida. Nós temos uma geração instável, pobre, que não consegue muitas vezes conviver com as coisas quando dão errado. Nós temos uma geração fraca. Nós temos uma geração sem objetivos. Nós temos uma geração que não sabe para onde ir. Uma geração sem brilho nos olhos, fruto da ausência da disciplina dos pais e da intervenção dos pais num processo em que os pais deveriam fazer parte. Segunda coisa que eu mostro como evidência, como a violência contra as crianças, abandono. Irmãos, não é incomum vermos na nossa sociedade pais que abandonam os seus filhos. Algum deles, inclusive, colocando essas crianças em latas de lixo. Desde que eu me entendo por gente, quase todo semestre existe um caso desse. Uma criança que é resgatada já cheia de formigas, porque está perto de uma lata de lixo ou porque foi desprezada pelos seus pais. Me diga se é verdade ou não. Sabe o que foi que aconteceu? Essa é a forma monstruosa que a sociedade tem hoje para desrespeitar a vida. Em razão do hedonismo desenfreado, busca pelo prazer, aspectos da humanidade têm sido relegados a um plano de coisificação. Aspectos do ser humano perderam a importância, perda de significação honrosa. Posso dizer, o sexo, como a palavra de Deus coloca, que deve ser executado com segurança e no ambiente onde se coloque responsabilidade. O hedonismo desenfreado fez com que isso que é tão importante para a humanidade perdesse o seu sentido, se transformou em coisa. Não existe responsabilidade em relação ao ato. E como consequência, hoje, sem limites, o que é que a sociedade pede? Pede a normalização do aborto. Irmãos, a normalização do aborto é a banalização da vida. Quando nós não nos indignamos mais em que crianças estão sendo mortas no ventre das suas mães, é porque para nós, para os seres humanos, a vida se transformou em algo banal, do mesmo jeito que o sexo se transformou em algo banal. E não é só isso, irmãos.
no mesmo passo, com a mesma velocidade, hoje na Europa, nos Estados Unidos, segue a eutanásia. Eutanásia também é perda de valorização da vida, porque qual é o conceito que está por trás? É pobre? Ele tem condições de sair dessa situação? Ele tem recursos? Podemos desligar a máquina? Podemos não investir mais nele? Vamos liberar a vaga logo? Ninguém luta mais pela vida. Eu não estou falando nas questões apenas de saúde, mas eu estou falando na componente ética que isso traz. Quando nós deixamos de lutar pela vida em qualquer nível, aonde ela se dê, essa luta vai ser banalizada. Seja quando criança no aborto, seja no futuro, quando velho na eutanásia. Aí, irmãos, eu me deparei com um texto fantástico. Doutor Luiz Saião, ele tem um livro fantástico de teologia. O livro é, agora sim, Teologia na Prática, do começo ao fim. E eu pude perceber no texto de Saião, por que é que Satanás tem tanta raiva de criança. Olha que coisa linda. Ele chama essa raiva de criança, ou a raiva contra a criança, ele chama de infantofobia. Preste atenção, olha que coisa forte. É uma infantofobia geral. A discriminação é total. Os nenéns, eles não têm vez. A mídia apresenta com frequência a defesa dos direitos dos mais diversos grupos. O direito dos negros, dos árabes, das mulheres, dos índios, adolescentes, todos esses direitos são manifestos. Até as mais diversas preferências sexuais também recebem a sua apologética. Animais silvestres, plantas raras, gato, cachorro, todos eles são contemplados. Até objetos de culto popular são protegidos legalmente contra a discriminação. Já no caso dos nenéns, isso não tem acontecido. Milhões de abortos são praticados e milhões de abortos são entendidos a partir dos problemas sociais, entre aspas. Centenas de nenéns abandonados pelos pais merecem apenas dó. Mas a mãe, é claro, não tem culpa. Se ela tivesse matado um arara, aí sim, aí você ia ver um crime inafiançável. Mas abandonar o neném, temos de entender o que levou tal mãe a fazer isso. Não podemos julgar. Os nenéns jogados pelas janelas, pelas mães, maltratados em casa, eles deveriam ter maturidade para entender que as mães e as mulheres têm problemas de depressão e de estresse. Infelizmente, não existe um sindicato de defesa dos bebês para reclamar o direito dos mesmos. Assim, a infantofobia se generaliza. Aí ele mostra nesse maravilhoso texto que é na vida de uma criança que Deus revela esperança para a humanidade. No livro de Êxodo, foi na vida de Moisés, uma criança belíssima, escondida, cuidada, tratada, que o povo de Deus, por ela, quando adulto, esse Moisés cresceu e foi um instrumento de Deus na liberação do povo. Sabe por que é que Satanás tem raiva de criança? Porque Jesus nasceu numa família. Jesus teve pai legal. Jesus teve mãe que o criou, que alimentou. Quando nós olhamos para as crianças e olhamos com os olhos corretos, o que surge no nosso coração é a esperança
de que algo melhor pode vir a qualquer momento. É por isso que Satanás não gosta de criança. Em nome de Jesus, você que está na internet, e os irmãos aqui, eu convido a que compartilhem essa mensagem. Em nome de Jesus, entendam isso, mundo. Respeitem as crianças. Respeitem as crianças. Lutem pelas crianças. É aí que nós, como igreja, como sal, que não permite que essa sociedade entre em putrefação, como luz que mostra aquilo que está errado, é aí, como igreja, que nós mostramos, que nós reclamamos, e em nome de Jesus dizemos: respeitem as nossas crianças, tirem as mãos delas, deixem-nas viver. E eu conclamo a igreja, eu conclamo os irmãos a entrar, a orar, a interceder, a pensar sobre elas. Veja o que Paulo escreve a Timóteo como solução. Você está com a sua Bíblia aberta? Abra aí 2 Timóteo, no capítulo 4, dos versículos 1 até 5. Veja a exortação que Paulo dá a Timóteo. Segunda Timóteo, no capítulo 4. Segunda Timóteo, no capítulo 4, dos versículos 1 a 5. Paulo diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Versículo 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Versículos 4 e 5. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Olhe para mim por um momento. Paulo exorta a Timóteo a que ele seja um arauto das verdades. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Isso é uma figura de linguagem de constância, ou seja, pregue a palavra constantemente. No versículo 2, Paulo diz: esteja você preparado. Irmãos, nós precisamos estar preparados para observar o que está acontecendo no mundo e se antecipar dizendo: a palavra de Deus tem solução para este e para aquele problema. Agora, se não conhecemos a palavra e não conhecemos o que está acontecendo no mundo ao nosso redor, nós temos vivido de forma alienada. Paulo exorta a Timóteo a que ele seja competente na defesa da sua fé. Veja os verbos que Paulo utiliza: repreenda, corrige, exorte. Sabe por quê? Nós estamos na iminência, Paulo estava na iminência, juntamente com Timóteo, de enfrentar a apostasia, as pessoas negando a sua fé. É isso que nós enfrentamos hoje em dia. E o núcleo disso está no versículo 3. Virá o tempo em que não vão suportar a sã doutrina. Vai vir um tempo em que a doutrina sadia vai servir de incômodo na vida de pessoas que são aparentemente religiosas, mas não têm intimidade com Deus. E Paulo orienta a que Timóteo assuma um ministério com equilíbrio, com perseverança. Versículo 5, você, Timóteo, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério.
Todas essas coisas, irmãos, são competência nossa também, como igreja do Senhor, como sal e luz. Nós fomos chamados para ser o arauto, para defender o que é certo, para defender que existem palavras positivas, sim, sim, mas também que existem coisas que precisam ser ditas, não, não. Nós também, como Timóteo, precisamos estar preparados. Nós precisamos estar competentes para identificar os problemas, para enxergar soluções que a palavra tem apontado e para viver de acordo com essa palavra, como sal da terra, como luz do mundo. Em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós precisamos continuar intercedendo pelas famílias, ajudando crianças, ajudando jovens e adolescentes, a que eles não saiam do caminho do bem, ajudando. Chega de palavras de maldição, chega de críticas tolas, que nós possamos arregaçar as mangas e dar apoio às gerações mais jovens, que a educação deles não seja negligenciada, nem a sua formação. E outra coisa, irmãos, eu preciso dessa palavra porque é uma realidade. As eleições estão aí. Nós precisamos ter muito cuidado em quem nós vamos votar. Faça uma análise sincera. Faça uma análise sincera das situações. Isso é uma coisa muito importante e precisa ser feita debaixo de muita oração e com muito discernimento. Meus irmãos, hoje eu gostaria de orar com os irmãos, encerrando essa mensagem. Neste final de semana, agora, está sendo encerrado mais um encontro de casais com Cristo, aonde essa igreja tem mantido esse ensino, tem mantido essa liturgia, tem mantido essa prática ao longo desses anos. Não é à toa, irmãos, está na vontade do pastor Tomás. Essa igreja ela tem se notabilizado pelo apoio à família. E eu gostaria que vocês entendessem que nesse final de semana, naquele lugar, no poder do Espírito Santo, existem famílias que estão sendo trabalhadas e restauradas. E que haverá testemunho positivo da ação do Espírito Santo de Deus na vida delas. Entendam vocês que nesse momento, ali naquele lugar, existem pessoas que desconsideravam a fé para enfrentar as dificuldades do dia a dia e que agora estão conhecendo que Jesus é o caminho e que nele podem ter as suas vidas reorientadas e ressignificadas novamente. Irmãos, eu gostaria de orar pelas famílias da igreja. Sabe por quê, irmãos? Uma das maiores dificuldades que as pessoas dizem nas enquetes, nos ciclos acadêmicos, e é possível que você olhe para mim e balance a cabeça, uma das maiores dificuldades do mundo moderno hoje chama-se criar filhos. É uma das maiores dificuldades. E você não vai ver curso de criar filho no Sebrae. Você não vai ver curso de criar menino, nem pós-graduação em universidade nenhuma. Os únicos que têm defendido e que têm ajudado e que têm estado ao lado da família é a igreja do Senhor, que tem orientado, que tem ministrado em cursos. Essa igreja, por exemplo, tem os cursos da Universidade da Família, divididos por faixas etárias, por necessidades. Aqui ainda tem se falado, tem se orientado as pessoas,
tem se aconselhado as pessoas a que não desistam desse grande projeto de Deus. E eu quero lembrar vocês que a família veio antes da igreja. Pode prestar atenção, cronologicamente falando, nos textos bíblicos. A família é núcleo. Se a família for sadia, a sociedade também o será. Terceiro, irmãos, eu gostaria de que os irmãos orassem comigo pelo ministério infantil e que orassem pelas crianças como um todo. As crianças estão sendo atacadas. Eu não falo só nesses ataques últimos que você ouviu, mas, irmãos, durante esse mês de maio, quase todas as semanas, eu ouvi em noticiários locais de parentes que executaram abusos contra filhos, crianças, contra netos, contra sobrinhos. Esse mês todinho não teve uma semana que não fosse relatado um caso desse aqui. As crianças precisam de oração. Muitas vezes o inimigo está dentro de casa. E por último, irmãos, e aqui um desafio. Os adolescentes dessa igreja haverão de fazer um acampamento. Eu não falei nem com o líder dos adolescentes, nem falei com o líder dos jovens, mas eu entendi que é algo que pode ser feito. Irmãos, para os adolescentes, numa igreja, o acampamento é uma das coisas mais importantes do ponto de vista espiritual, porque consolida bons relacionamentos e dá uma aquecida na alma do adolescente para que ele possa olhar para cima e ver o poder do Senhor a seu favor. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, em que se não retirarem o celular da mão da gente, a gente não consegue observar para mais nada não, nem fazer mais nada. Os adolescentes dessa igreja estão para fazer um acampamento. E eu gostaria de desafiar algum irmão que queira abençoar financeiramente um adolescente, que entre em contato com o pastor Maisa. Entre em contato diretamente com o pastor Maisa e diga assim: pastor, eu quero abençoar um adolescente. Eles estão trabalhando, irmãos. Sábado, agora, eu passei um momento de discipulado com algumas pessoas do grupo de louvor, alguns jovens e adolescentes, e participei aqui do culto, os adolescentes e os jovens. Eles estão trabalhando para ir para esse acampamento. Estão vendendo salgadinho, estão vendendo doce, estão se esforçando. Isso para eles é importante. Nos acampamentos são consolidados grandes amizades. Participei de acampamentos quando era adolescente. Amigos que fiz naquela época são pessoas que eu posso contar com elas até hoje, porque foram pessoas que caminharam lado a lado comigo, não apenas fazendo-me caminhar para a frente, mas sobretudo fazendo-me olhar para cima, que existe um Deus que pode nos ajudar. Então, meu irmão, eu gostaria de desafiar você a que entrasse em contato com o pastor Maisel e que financiasse diretamente a entrada ou a participação de um adolescente no acampamento. Faça isso, você vai estar abençoando uma geração de uma forma muito maravilhosa. Eu gostaria de pedir aos irmãos que ficassem em pé. Nós vamos mover esse clamor. Nós vamos orar pelas famílias da igreja. Nós vamos orar pelo encontro de casais. Gostaria que os irmãos orassem pelas crianças, pelos professores do Ministério Infantil. Gostaria que vocês orassem pelo acampamento dos adolescentes. Vamos levantar o clamor. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento como igreja do Senhor, eu quero te pedir, meu Deus, meu Pai, que o Senhor abençoe as famílias da igreja. Cada família aqui presente e representada. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor dê graça para suportar dificuldades, mas também dê sabedoria
para tomar as decisões. Em nome de Jesus, toda seta maligna, todo pensamento potencializado pelo mal, que venha tentar atrapalhar ou destruir famílias dessa comunidade de fé, que caia por terra no nome de Jesus. Senhor, nesse momento, como igreja, nós queremos interceder pelo encontro de casais, que muitos casais ali, Senhor, possam sair com esperança nos seus corações e com a aliança feita contigo, e que esses casamentos possam prosperar. Meu Deus, meu Pai, de uma forma muito especial nessa noite, nós queremos orar pelas crianças. Nós oramos, meu Deus, pelas famílias das crianças que foram mortas nos Estados Unidos, lá no Texas. Senhor, que o teu Santo Espírito possa confortar aquelas mães, pois o teu Santo Espírito é o Consolador. Meu Deus, meu Pai, colocamos nas tuas mãos a criança brasileira, aquela que tem sofrido ataques, aquela que tem sofrido abusos intelectuais, violência, abuso de toda forma. Meu Deus, meu Pai, atua, Senhor, levanta pessoas. Senhor, clamamos pela família, e de uma forma muito especial, eu clamo pelo acampamento de adolescentes. E eu te peço, meu Deus, que o máximo possível de adolescentes possa fazer esse acampamento, e que muitos deles tenham um encontro real e pessoal contigo. Meu Deus, meu Pai, colocamos a nossa família nas tuas mãos, porque entendemos que é a melhor mão que uma família pode estar. Nós colocamos nas tuas mãos e descansamos no nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Amanhã, quando as misericórdias do Senhor se renovarem sobre a sua vida, que as suas forças sejam renovadas também. Amém? Deus abençoe. Uma boa semana.